Web Rádio Deus Conosco. Começa agora programa Novos Tempos, uma aurora de harmonia conectando você com a Era Nova. Apresentação: Marluce Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Amigas e amigos ouvintes e internautas, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos juntos. Agora em novo dia e horário, sábado às 20 horas. Reserve esse horário para juntos iniciarmos os novos tempos. Programa Novos Tempos, transmitido pela Web Rádio Deus Conosco, nossos canais no YouTube e Facebook e canais autorizados. Aproveitem os próximos 60 minutos em que estaremos juntos, conversando sobre temas importantes para a divulgação da doutrina espírita e para o nosso crescimento interior. Lembramos aos ouvintes e internautas que o programa Novos Tempos é retransmitido pela Web Rádio Deus Conosco na segunda-feira, às 6 horas da manhã, e na quarta-feira, às 18 horas.
Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos os nossos vídeos, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você estará colaborando para que essa mensagem chegue a um maior número de pessoas. Web Rádio Deus Conosco e programa Novos Tempos. Aqui vocês navegam em ondas de luz. Você já viajou de trem alguma vez? Numa viagem de trem podemos notar uma grande diversidade de situações ao longo do percurso. E a nossa existência terrena bem pode ser comparada a uma dessas viagens mais ou menos longa. Primeiro porque é cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em algumas partidas. Quando nascemos, entramos no trem e nos deparamos com algumas pessoas que desejamos que estejam sempre conosco. São nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituíveis. Mas isso não impede que durante a viagem outras pessoas especiais embarquem para seguir viagem conosco. São nossos irmãos, amigos, amores. Algumas pessoas fazem dessa viagem um passeio. Outras encontrarão somente tristezas. E algumas circularão pelo trem prontas a ajudar a quem precise. Muitas descem e deixam saudades eternas. Outras passam de uma forma que quando desocupam seu assento ninguém percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são caros se acomodam em vagões distantes do nosso, o que não impede, é claro, que durante o percurso nos aproximemos deles e os abracemos, embora jamais possamos seguir juntos, porque haverá alguém ao seu lado ocupando aquele lugar. Mas isso não importa, pois a viagem é cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. O importante mesmo é que façamos nossa viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com os demais passageiros, vendo em cada um deles o que tem de melhor. Devemos lembrar sempre que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar, e provavelmente precisemos entendê-los, porque nós também fraquejaremos muitas vezes, e certamente haverá alguém que nos entenda e atenda. A grande diferença, afinal, é que no trem da vida jamais saberemos em qual parada teremos que descer, muito menos em que estação descerão nossos amores, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. É possível que quando tivermos que desembarcar, a saudade venha nos fazer companhia, porque não é fácil nos separar dos amigos, nem deixar que os filhos sigam viagem sozinhos. Com certeza, será muito triste. No entanto, em algum lugar há uma estação principal para onde todos seguimos. E quando chegar a hora do reencontro, teremos grande emoção em poder abraçar nossos amores e matar a saudade que nos fez companhia por longo tempo. Que a nossa breve viagem seja uma grande oportunidade de aprender e ensinar, entender e atender aqueles que viajam ao nosso lado, porque não foi o acaso que os colocou ali. Que aprendamos a amar e a servir, compreender e perdoar, pois não sabemos quanto tempo ainda nos resta até a estação, onde teremos que deixar o trem. Se a sua viagem não está acontecendo exatamente como você esperava, dê a ela uma nova direção. Se é verdade que você não pode mudar de vagão, é possível mudar a situação do seu vagão. Observe a paisagem maravilhosa com que Deus enfeitou todo o trajeto. Busque uma maneira de dar utilidade às horas. Preocupe-se com aqueles que seguem viagem ao seu lado. Deixe de lado as queixas e faça algo para que a sua estrada fique marcada com rastros de luz. Pense nisso. E boa viagem.
Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. A sua família faz o Evangelho no lar? Você participa do Evangelho na sua casa? Não? Você gostaria de viver esse momento no seu lar? Assista ao nosso vídeo para você ver o quanto é importante e como é fácil começar. Então, roda a vinheta! Começa agora. Dicas para a turma jovem. Jesus vai à casa de Pedro. E lá, ao redor da mesa, estão a família de Pedro, João, Tiago e outros apóstolos. E nesse momento, Jesus fala aos seus corações. Aí começou o Evangelho no lar. O Evangelho no lar e no coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O dia no Evangelho no lar é o melhor dia da semana para a sua casa e sua família. É o dia em que convidamos Jesus para visitar o nosso lar e passar alguns minutos com a gente. Já pensou em toda semana terei esse encontro especial com Jesus? Vamos saber o que é e como funciona. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Escolha na semana um dia e horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. As crianças também podem participar da reunião. Eu participo do Evangelho desde que era pequenininho. Se no dia chegar alguma visita, convide para participar. Se ninguém da sua família quiser participar, você pode fazer sozinho, não tem importância e todos serão beneficiados. Coloque água para ser fluidificada pelos espíritos presentes. No final da reunião, todos podem beber. Uma vez escolhido o dia e horário, devem ser respeitados e realizados. Caso ocorra algum imprevisto, fazer uma prece avisando o motivo aos espíritos. Para começar a reunião, você faz uma leitura de preparação. Ela vai harmonizar o ambiente. Pode ser dos livros da coleção Pão Nosso. Não precisa comentar. Depois, fazer uma prece ou oração. Simples e espontânea, feita de coração, com amor. Lembre-se, você está falando com Jesus, nosso irmão, e Deus, nosso Pai e Criador. Depois, fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Abra em uma página aleatória e leia um trecho ou uma quantidade se achar necessário. Comente sobre o texto lido. Todo participante que quiser comentar, comente. Um comentário rápido, de acordo com o seu entendimento. Depois, fazer a prece final ou a oração final. Segue a mesma ideia da prece inicial. Nesse momento, podemos pedir pela fraternidade, pela paz e o equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aquele que cuida das crianças, dos jovens e dos idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lados. Pode pedir pelo seu próprio lar e por sua família, pensando sempre na paz, na harmonia e na saúde para o corpo e para o espírito. Evangelho no lar. O seu encontro semanal com Jesus. Ele só está esperando o seu convite para esse momento especial da semana. Faça, participe, divulgue os benefícios, ensine como fazer, leve para frente essa ideia. Evangelho no lar é evangelho no coração. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz.
vídeo de hoje, o Tiago faz uma homenagem a um dos livros da codificação espírita. O livro é A Gênese. Assistam o vídeo da FEB TV. Imagina o universo. Imagina então todos os mistérios que rondam o funcionamento desse universo. Como surgiu o nosso planeta, até quando ele existirá. Os milagres atribuídos a Jesus existiram mesmo? Como é que eles aconteciam? Tudo isso hoje no Cidadão Repórter. São muitos os mistérios que rondam a natureza humana e a sua relação com o infinito, é verdade. Antigamente, no entanto, era um tabu se questionar sobre essas questões. Era um pecado se dedicar a essa e a tantas outras investigações. Algo que foi sendo superado aos poucos ao longo da trajetória evolutiva da humanidade. Isso graças à contribuição de inúmeros precursores, de heróis desbravadores, dentre os quais podemos situar Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso querido Allan Kardec. Com o surgimento da doutrina espírita, estava decretado o fim, de uma vez por todas, da era dos chamados mistérios da fé, por meio da instauração da Era da Fé Raciocinada. Surge, então, uma das mais valiosas contribuições nesse sentido, a publicação da aniversariante da semana, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, em 6 de janeiro de 1868. É uma das mais complexas obras da codificação, exatamente por tratar de questões igualmente complexas, mas profundamente apaixonantes. Multiplicação dos pães, está lá a explicação racional. Desaparecimento do corpo de Jesus e a sua materialização após a desencarnação, está lá também. A pluralidade dos mundos habitados, tem lá. O que Jesus quis dizer quando falou em o juízo final, está lá em A Gênese. Multiplicação dos peixes, caminhada sobre as águas, curas, tudo em A Gênese. Percebemos por esses fatos que Jesus tinha razão em declarar aos seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer porque não as compreenderíeis. Como indica Allan Kardec, o progresso da ciência era indispensável para uma interpretação legítima de algumas das suas palavras. Era necessário os conhecimentos astronômicos, físicos, geológicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. O mais interessante é que o codificador escolheu terminar essa obra recheadíssima de informações com uma das mais marcantes reflexões espíritas, a geração nova. Era como se Kardec nos indicasse assim: todo esse conhecimento se fará necessário, mas para materializar o mundo de regeneração, seremos convidados à transformação moral. Ser um cidadão do universo é estar disponível para, como Kardec indica, assimilar todas as ideias progressistas e estar aptos a secundar o movimento de regeneração. Qual desses assuntos mais te chama atenção? Qual a sua maior curiosidade sobre a formação dos mundos ou os milagres realizados por Jesus? Conta pra gente aqui nos comentários. Na próxima quarta tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá! Tudo isso está muito bem estudado em uma obra, a aniversariante da Gênese, Allan Kardec, por meio da instauração. Exatamente. E aí, gostou do programa? Então, falou, valeu e vamos! Yeah! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Programa Novos Tempos. Conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Kardec. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida.
Entretanto, cristianizar, na doutrina espírita, é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ditada pelo Espírito Emmanuel. E publicada na Revista Reformador. Em março de 1961. Novos Tempos. Entrevista. A entrevista foi gravada em outubro de 2004. Pelo Clube de Arte do Lar Fabianos de Cristo. Originalmente em VHS e convertida para modo digital. As perguntas foram feitas pelo professor César Reis. Adivaldo Franco. E vamos contar neste mês com a colaboração do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que tanto tem trabalhado em termos da codificação no mundo inteiro, levando essa mensagem muito especial, de uma maneira muito especial, para todos os continentes da nossa terra. Divaldo Franco, qual é a importância de Allan Kardec para a humanidade? Allan Kardec assinala um período novo, não apenas para a cultura pedagógica, como também para todo o pensamento no planeta terrestre. Porque ele foi elegido pelos espíritos nobres para ser o portador de uma mensagem revolucionária. A mensagem do amor diante da óptica da ciência e da filosofia, conclamando o indivíduo a uma atividade interna de transformação, graças à certeza da sua imortalidade. Há referências a vidas anteriores de Kardec, mostrando que, de alguma forma, já havia de parte do seu espírito uma vinculação com essa proposta da doutrina espírita? Sem dúvida. O seu próprio pseudônimo, Allan Kardec, por ele adotado, é resultado de uma revelação que ele fez o espírito Zéfiro, quando o saudou numa das comunicações, através da senhorinha Jafé, afirmando conhecê-lo desde há 2000 anos, nos recuados dias das Gálias, quando ele teria sido um sacerdote druida. Naquela oportunidade, ele adorava um deus Dispater, que era o deus da fraternidade. E era um homem já preparado para esse mistério, porque era vegetariano, acreditava na reencarnação, laborava em favor da fraternidade. E, posteriormente, por volta do século XV, ele estaria reencarnado outra vez. Naturalmente, nesse período, ele teve alguma reencarnação. Mas na figura do notável teólogo e sacerdote tchecoslovaco, Jan Hus, aquele que foi queimado depois do Concílio de Constança, que o considerou herege, por volta de 1414, no mês de julho, nos arredores da cidade, então pertencente à Alemanha. E, posteriormente, como Allan Kardec, no momento de transformações políticas, sociais e, sobretudo, científicas. Então, ele trouxe todo um arcabouço que o caracterizava como sendo o vaso escolhido para essa tarefa. Tinha um passado, né? Exatamente, de fidelidade. É muito curioso lembrar que uma tradição assevera, no momento em que ele estava sendo queimado em Constança, ele teria dito uma frase muito curiosa, porque Rus, em tcheco, significa pato ou ganso. E quando ele estava sendo queimado, ele teria dito: hoje vós assais o pato, mas virá um dia em que um cisne de luz viajará tão alto que as vossas labaredas não o alcançarão. Profético. Ele vem posteriormente no século XIX e, de fato, as labaredas já estavam apagando-se e não o alcançaram. Quando ele chega no século XIX, eu queria que você falasse da família do Kardec. O Kardec menino, o Kardec adolescente, o Kardec estudante. Aliás, o nome dele não era Kardec, né? É verdade. Ele nasceu ainda nas velhas Gálias, porque Lyon pertencia às Gálias lugdunenses, e é uma cidade de eminentes tradições cristãs, porque por volta do século II, Lyon foi palco de grandes perseguições aos cristãos. E ainda tem a sua parte romana,
que ainda hoje constitui um verdadeiro deslumbramento. E ele nasce numa família erudita, na velha Lyon, entre o Saône e o Sena, e ali ele estabelece raízes muito carinhosas. Na rua Salá, onde ele teria reencarnado, os seus pais, que eram de tradição católica e também cultural, procuram dar-lhe a melhor educação. Mas está no momento da educação de Pestalozzi. Henrique Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, abre os horizontes das mentes para a pedagogia moderna. É aquele eminente educador, verdadeiro pai, que não connive com os erros, mas também que não pune, que educa sempre. E será sua mãe que o levará aos braços de Pestalozzi, onde ele faz a sua formação primária, fundamental, e vem de receber o título de mestre, para mais tarde voltar a Paris e ali então iniciar o período pedagógico. Acho que até eventualmente ele substituía Pestalozzi, né? É verdade. Fazia muitas viagens. Quando Pestalozzi viajava, ele substituía lá no Instituto, ministrando as aulas do mestre, tal do seu tirocínio. Que maravilha. É muito interessante que Allan Kardec ele teve uma formação toda de educador. Há uma relação, podemos extrair uma relação entre a espiritualidade, escolher um educador, né, com essa formação tão rigorosa, porque não era um educador qualquer. Né? É verdade. Era uma criatura de alto nível, sabia vários idiomas, conhecia as ciências da época, conhecia muito bem. Né? É natural que a espiritualidade tivesse escolhido um educador para lançar através dele a doutrina dos espíritos. Sem dúvida, porque o espiritismo é uma doutrina de educação. E é fascinante notar que ele é o herdeiro natural de Pestalozzi, que é, por sua vez, o herdeiro natural de Jesus, o Divino Mestre. Eu recordo-me de quando um jovem acercou-se de Jesus e disse-lhe: bom mestre, que devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus adverte: o bom sou o Pai. Mestre, sim, eu sou. Porque os mestres educadores são os plasmadores dos ideais na consciência do futuro, através dos educandos na infância e dos educandos em qualquer época da vida. E Allan Kardec teria que ser inegavelmente educador, por causa da sua metodologia. Pestalozzi é o pai da Escola Nova, e ele absorve o método dialético de Pestalozzi, que vai aplicar em todas as suas obras que vêm no futuro, principalmente o Livro dos Espíritos. Através daqueles diálogos que tanto recordam Sócrates e Platão, ele nos dá uma estrutura profunda do seu conhecimento de mestre, de pedagogo, procurando sempre examinar o assunto em profundidade e não deixando nenhum ângulo sem análise. Maravilha. O Espiritismo nasceu assim? Pesquisa e experimentação? Exatamente. É uma doutrina sui generis, porque invariavelmente as doutrinas e mesmo a ciência partem de um pressuposto para o fato, da teoria para a demonstração. O Espiritismo é especial, parte do fato, procurando uma explicação. Primeiro vem os fenômenos, que são de todas as épocas da humanidade. E logo depois os fenômenos explicam-se a si mesmos. Por que a mesa se agita? Ela não possui cérebro nem nervos, portanto não pode pensar. Por que você se agita? Porque sou dirigida por seres que têm inteligência. A mesa é apenas um instrumento, mas nós, as almas daqueles que vivemos na Terra, é que somos os agentes do fenômeno. E ele parte agora para o paradigma da experimentação. E surge da fenomenologia o fato apresenta a teoria que o explica e também as propostas iluminativas. E o Espiritismo transforma-se numa ciência. Então, como é que a gente, de fato, define que o Espiritismo é a terceira revelação com esse foco de ciência? De uma maneira muito curiosa. Moisés abandona a lei antiga, a lei do tal e qual, a lei de Talião, e nos traz o Decálogo, um dos mais belos códigos de justiça de que a humanidade tem conhecimento, porque começa em Deus e termina na soberania da divindade. E o Decálogo é a primeira revelação. De natureza também mediúnica, peculiarmente, porque depois que ele sai do Sinai, quando ele tem o contato com o psiquismo divino e recebe por inspiração
as 10 leis, os 10 mandamentos, ele abre uma era nova, que é a era realmente mosaica. Depois vem Jesus, que não nega em absoluto a lei antiga, nem também os mandamentos, tampouco os profetas, mas coloca o amor. A proposta de Jesus sobre o amor é de uma beleza comovedora, porque restabelece a dignidade da criatura humana perante si mesma e perante o cosmos. Vem então uma outra doutrina que confirma o decálogo, procura dignificar o amor, mas apresenta um liame de mais profundidade, que é a ação da caridade no bem, acrescentando ao pensamento de Jesus a reencarnação, de uma maneira agora confirmada em laboratório, a pluralidade dos mundos habitados que Jesus ensaia no seu contacto, quando fala conosco através de João, capítulo 10, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Enfim, o Espiritismo pega todas essas revelações do judaísmo e traz-nos sintetizadas em uma doutrina de tríplice aspecto: a ciência que investiga, a filosofia que explica e a religião que consola. Agora, nós achamos que o Kardec estava muito pronto. Veja, segundo nós sabemos, você mesmo nos falou, os fenômenos de Radziwiłł são de 1848. Kardec, já na década de 50, né, nessa época, toma conhecimento desses fenômenos. Mesas girantes tomam conta da França e de vários países, mas até como uma diversão. Soubemos ali por 1855, cerca de 50 cadernos chegam às mãos do Kardec, ele analisa, compara, estuda. Em 1857 já sai a primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele estava pronto, né? Isso foi muito rápido. Né? Ele já trazia o germe. Certa feita, conversando com os espíritos, eu tive a ocasião de expender o seguinte conceito: não sei quem é mais sábio, se aquele que fez as perguntas ou se aquele que as respondeu. Porque o êxito de uma resposta é a pergunta. E os espíritos disseram: não há por que estranhar. Kardec era membro da mesma equipe. Parte ficou no além-túmulo e parte veio à Terra. E ele mantinha um contato constante pelo desdobramento, através do sono, através da inspiração, porque era um homem de valores morais excelentes. Então ele tinha canais psíquicos muito limpos para poder captar as ideias na sua plenitude. Então ele já estava preparado. Que maravilha. Porque, na verdade, pelo que nós sabemos, o Espiritismo não inventou muitas coisas, mas deu às coisas assim uma outra conotação, outro significado. Uma delas, por exemplo, é Deus. O Deus espírita é diferente dos outros deuses que andam por aí afora? Sem a menor dúvida. Talvez, pela primeira vez na história do pensamento filosófico, alguém formulou uma pergunta conforme deveria. Até Allan Kardec sempre se interrogou: quem é Deus? Dando-lhe um atributo de criatura humana. Porque quem é o homem que? Allan Kardec pergunta: que é Deus? É a primeira questão do Livro dos Espíritos, portanto fundamental. E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo e é a causa primeira de todas as coisas. Também fascinante, porque é uma definição que não detém o definido. Porque a grande dificuldade de definir Deus é falar do absoluto de uma forma relativa. Colocar todo o continente dentro do conteúdo. E Allan Kardec recebe dos Espíritos uma resposta tão profunda que Deus não fica contido nela, a inteligência suprema. Então eu me recordo que Buda costumava dizer que somente Deus, o infinito e o espaço podem explicar o espaço infinito em Deus, porque não o limitam. Então o Deus no Espiritismo, aquele que adoramos, não é antropomórfico. Apesar da ideia de Deus ser muito antiga, o Espiritismo trouxe a novidade de um Deus não antropomórfico. Assim também a mediunidade. Né? A mediunidade sempre existiu, mas a mediunidade, segundo o Espiritismo, tem outro significado. Você pode explicar isso para nós? É curioso notar que em todos os livros sagrados, desde o Vedanta até o livro tibetano dos mortos, passando pelo Zendavesta, pelo livro dos mortos dos egípcios, na Bíblia, nós vamos encontrar o fenômeno mediúnico.
com denominações as mais variadas, desde dons, carismas, profetismo, como também durante os séculos, fim do XVIII e durante o XIX, como transtornos de comportamento. Allan Kardec é o primeiro psicólogo não acadêmico que dá à mediunidade a dignidade que ela merece, porque ele procura demonstrar que é uma faculdade orgânica, isto é, o espírito possui-a, porque é uma conquista transpessoal. E o organismo reveste de células, para poder permitir que haja a decodificação da ideia. A mediunidade no espiritismo não é um carisma, não é uma graça, não é um dom. É uma conquista. Da mesma forma que realizamos a conquista intelecto-moral, realizamos a conquista da mediunidade e, educando-a, desenvolvemos-la para que ela realize o mistério a que se propõe, facultar o intercâmbio entre os chamados mortos e os denominados vivos. É também uma novidade. A nossa ciência fala da existência de leis. Os físicos, os químicos, os biólogos, eles falam sempre na existência de leis. O espiritismo confirma a existência de leis, mas tem uma novidade. São as leis morais, né? Leis que transcendem a física, a química. Fale um pouquinho para nós sobre isso. E é notável verificar-se quanto Kardec esteve vigilante em relação à ciência. Quando ele volta a perguntar que prova se tem da existência de Deus, os espíritos redarguem em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Então aí estão as leis fundamentais. Mas o Espiritismo abre um elenco ainda mais profundo dessas leis que regem o universo, particularmente a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, a lei quântica forte, a lei quântica fraca, introduz as leis morais, porque elas são fundamentais, porque procedem de Deus, que é todo amor. E essas leis fundamentais, que partem do amor, os Espíritos apresentaram no elenco de 10 leis, a partir da lei de adoração até a lei de caridade, de amor e de perdão, sem as quais as outras leis perderiam totalmente o significado. Eu posso conhecer as leis do eletromagnetismo, mas se eu não tiver a tendência para vincular-me ao bem nesse magnetismo vitalista, do que me adianta conhecê-las? O Espiritismo traz essa grande novidade, as leis de amor que estão íncitas nas leis universais. Finalmente, Jesus. Todas as religiões cristãs falam de Jesus. Mas o Espiritismo coloca Jesus num outro patamar, não é? Explica para nós o Jesus espírita. Allan Kardec interroga na questão 625 de O Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E as entidades venerandas disseram num discípulo, talvez a resposta mais sintética da filosofia, esse dissílabo: Jesus. Jesus é o ser mais perfeito, mas não é Deus. Ele é o excelente Filho de Deus. Ele não faz parte de uma realidade trina, em que o absoluto está humanizado e o humanizado volve ao absoluto. Ele é um espírito sublime que evoluiu antes que nós fôramos e a quem a divindade ofereceu o planeta terrestre para que ele pudesse oferecer-nos, por sua vez, o exemplo de amor e conduzir-nos na direção do Pai. Daí o velho religare latino, de voltar a ligar a Deus, está dentro disto. Jesus, então, é o grande amigo, é o companheiro que nós tiramos da cruz, depois de 2000 anos quase, para que ele viva a nossa realidade do dia a dia e participe conosco das nossas aflições. Então, para nós, Jesus é o exemplo máximo e por isso somos cristãos. E, ademais, ele deixou aquele estado mitológico de divindade para ser profundamente humano como nós. Divaldo, nós queremos falar um pouco sobre os livros básicos. O primeiro é o Livro dos Espíritos. Fale um pouco sobre ele, por favor. É fascinante notar, quando Kardec reúne o material que vai ser transformado em Livro dos Espíritos, sem que ninguém soubesse. E ele recebe a orientação do alto para que divulgue isso. Ele havia sido o escolhido e recebe essa notícia de uma maneira muito confortadora, quando os espíritos dizem que o machado está no tronco da árvore, prestes a cortar. E ele, na sua grandeza de um espírito nobre e humilde, pergunta: e se eu fracassar?
Os espíritos também redarguem, outro te substituirá, porque as leis divinas não podem depender de um homem. Então ele reúne esse material e apresenta-o no dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, na livraria Danty, em Palais Royal. Ali se davam as publicações mais notáveis do pensamento. Naquela Galeria d'Orléans haviam passado homens eminentes como Victor Hugo e tantos outros romancistas, Honoré de Balzac, que haviam apresentado obras monumentais. O Livro dos Espíritos surge de uma maneira muito humilde, é colocado na vitrine da livraria, mas é compulsado por Camille Flammarion. É talvez a primeira pessoa que pega o pequeno livro e fascina-se. Ele era o diretor do Observatório de Juvisy e foi o astrônomo mais jovem do mundo a dirigir aquele observatório astronômico. E fascinado com o livro, ele pergunta à proprietária, a senhora Melania: mas que admirável esse livro! Eu sempre tive ideia dessa realidade nos meus sonhos astronômicos. E ela diz jovialmente: pois o senhor é muito feliz porque está aqui o autor. E apresenta Allan Kardec. Os dois gigantes apertam-se as mãos e a partir daquele momento selam um grande compromisso. Quando Kardec desencarna, Nicolau Camille Flammarion será um dos oradores que terá a oportunidade de despedir-se e dizer: eu sei que tu estás aqui. Da mesma forma que este sol nos ilumina e nós não vemos os seus raios ultravioletas, infravermelho, também tu estás aqui, embora não te vejamos. E começa a literatura espírita. O Livro dos Espíritos veio para ficar, porque faz uma abordagem das mais completas em torno do conhecimento universal. À medida que as edições sucedem, ele naturalmente vai ampliando o seu elenco de informações e abrange praticamente o conhecimento geral, a astronomia, paleontologia, psicologia, literatura geral, o evangelho, enfim, é uma obra verdadeiramente completa. Nós temos ressaltar a revista espírita, né? A importância dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como Allan Kardec era um hábil trabalhador e um disciplinado escritor. Publicado o Livro dos Espíritos em abril de 57, ele começa a receber um volume imenso de correspondência. E para poder atender a esses que lhe escrevem, ele apresenta no dia 1º de janeiro de 1868 a Revista Espírita, que é também um manancial de informações. Dali mais tarde ele vai retirar material para as obras a que nos referimos, todas elas decorrência natural do desdobramento do livro básico, que é o Livro dos Espíritos. A Revista Espírita analisa os acontecimentos da época, os acontecimentos do futuro, traz notícias do mundo espiritual, graças à correspondência imensa que Allan Kardec recebe de toda parte. Então, quando nós falamos de codificação espírita, incluímos a Revue, desde janeiro de 58 até março de 69, que foi o último número por ele elaborado. Nós estamos chegando ao final, né, as conclusões. Divaldo, um dia o Espiritismo será aceito por todos? Será que já existem comprovações referentes às teses que o Espiritismo tem esposado? Allan Kardec, na sua grande sabedoria, pensou exatamente nessa questão. Seria o Espiritismo aceito por todos os segmentos religiosos, por todas as criaturas humanas? Naturalmente, ele concluiu que não. Porque nós diferimos-nos em níveis de consciência, em níveis intelecto-morais, em níveis de preparação emocional. E é óbvio que não podemos todos aceitar a mesma proposta como sendo a única, última e a definitiva. Mas o Espiritismo influenciará todas as crenças religiosas, porque irá oferecer aquilo que lhes falta. Por exemplo, toda a doutrina espiritualista diz que a alma é imortal. O Espiritismo prova. Toda a doutrina religiosa fala sobre a justiça divina. Através da reencarnação, o Espiritismo demonstra. Toda a doutrina cristã assevera a excelência de Jesus Cristo. O Espiritismo coroa esta excelência com a proposta da caridade, concitando-nos a caridade da educação, do perdão, da transformação moral e etc. Então nós podemos constatar que o Espiritismo, sim, irá influenciar o comportamento das criaturas humanas em toda parte,
quando esse conhecimento estiver chegado aos níveis da cultura geral, nas universidades, como já vem ocorrendo, e também através dos grandes veículos de informação de massa, atendendo às multidões. Então, sim, haverá uma aceitação dos postulados, embora as pessoas continuem professando as suas religiões. Temos duas bandeiras: trabalho, solidariedade, tolerância. E fora da caridade, não há salvação. Chegaremos a isso? Sem dúvida. Allan Kardec herdou de Pestalozzi a tríade de trabalho, solidariedade e perseverança para a educação. E então ele substituiu perseverança por tolerância. Porque se não houver tolerância entre nós, respeitarmos-nos, contribuirmos uns com os outros, não haverá progresso. Então essa tríade kardeciana é fundamental para a construção de um mundo melhor, dentro dos postulados da caridade. A caridade que nos dá a salvação de valores, não é apenas o reino dos céus. Não haverá salvação para os nossos objetivos, os nossos ideais. Então, quando esses dois postulados, a tríade e a proposta máxima da caridade, forem vigentes em nossa conduta, o mundo será melhor e estaremos em plenitude. Nós vamos pedir ao Divaldo que faça assim uma manifestação em nome de todos nós, espíritas, aprendizes do espiritismo do Brasil, né? Uma manifestação de homenagem, a nossa homenagem mais profunda a um signo codificador. Quando Napoleão Bonaparte, na condição de primeiro magistrado da França, planejava criar o Império Napoleônico, o que ele consegue no dia 2 de dezembro de 1804, tu, espírito nobre, mergulhaste na sombra da terra 2 meses antes, para que a semelhança do que aconteceu quando estavas entre aqueles pioneiros druidas e Júlio César invadiu as Gálias para poder dominá-la, eis agora Júlio César novamente corporificado em Napoleão Bonaparte, e tu, espírito de luz, tomando um corpo novo. Napoleão alarga os horizontes da França, pretende fazer uma Europa francesa, tendo por capital Paris. Mas ele divulga a língua francesa, de certo modo, para o mundo, e tu vens. Mergulhas na indumentária carnal no dia 3 de outubro desse mesmo ano, para quando ele parar em Santa Helena e vier a desencarnar no dia 5 de maio de 1821, tu poderes desferir o grande voo de conquistar Paris com a pedagogia e mais tarde conquistar o mundo com a doutrina espírita. Aqueles que te amamos e aqueles que te devemos a felicidade de crer e de amar, dizemos-te, glória a Allan Kardec. A semelhança dos cristãos primitivos que exaltavam Jesus, os que vamos viver a vida eterna, te homenageamos e te saudamos no dia do teu bicentenário, no mês do teu bicentenário. Deus te abençoe para todo sempre. Aí está, meus amigos. Muito obrigado e muita paz a todos. Obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Hoje temos um Consolador que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer.
apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo, ao Espiritismo. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.